Era para ela ser motivo de piada na festa da elite. Mas quando entra com o vestido ridículo, ela brilha. Todos se calam. E ele não consegue parar de olhar. Naquela noite, ele descobre o que é amor de verdade. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Na cobertura de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista, Otávio Meirelles observava São Paulo através das janelas do seu escritório. O céu nublado contrastava com o brilho dourado que adornava cada centímetro do ambiente. Os móveis de design exclusivo, as obras de arte assinadas por artistas renomados e o chão de mármore italiano compunham o cenário perfeito para o homem que se considerava o centro do universo empresarial paulistano. Aos 45 anos, Otávio era o fundador e CEO da Meirelles Technologies, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Seus aplicativos de serviços financeiros haviam revolucionado o mercado latino-americano, rendendo-lhe uma fortuna estimada em bilhões. A revista Forbes o colocava entre os 10 homens mais ricos do país, posição que ele fazia questão de lembrar a todos que cruzavam seu caminho. Senhor Meirelles, a reunião com os investidores está marcada para as 3 da tarde, anunciou sua secretária Mônica, entrando timidamente na sala. 3? Eu disse 2:30, Otávio respondeu, sem se virar para encará-la. Reorganize tudo. Não tenho tempo para esperar ninguém. Mas, senhor, alguns deles estão vindo de outros estados e já confirmaram. Mônica, ele a interrompeu, finalmente virando-se. Seu terno azul marinho feito sob medida acentuava sua postura ereta e imponente. Quem precisa de quem aqui? Eles precisam do meu dinheiro ou eu do deles? Seu sorriso era calculadamente charmoso, mas seus olhos permaneciam frios. Reorganizarei a agenda. Mônica respondeu, saindo rapidamente do escritório. Otávio voltou a contemplar a cidade. Em sua mente, aquele horizonte de prédios era apenas um reflexo da sua grandiosidade. Desde que fundara a empresa após abandonar a faculdade de engenharia da USP, Otávio construíra sua imagem como um gênio visionário que não seguia regras. Sua história de sucesso era repetida em palestras motivacionais por todo o país, tornando-o uma espécie de ídolo para jovens empreendedores. O que poucos sabiam era que por trás daquela fachada de autoconfiança existia um homem profundamente inseguro. Otávio crescera em uma família de classe média baixa, na periferia de São Paulo. Seu pai, um pequeno comerciante, sempre o fizera se sentir inadequado. Anos de humilhação haviam moldado sua personalidade. Agora, ele se vingava do mundo, tratando os outros como seu pai o tratara. 2 andares abaixo, no departamento de marketing, Helena Souza organizava documentos, enquanto tentava não olhar para o relógio. Aos 32 anos, ela ocupava o cargo de assistente de marketing há quase 5 anos. Apesar de seu talento e dedicação, nunca havia sido promovida. Seus colegas atribuíam isso ao fato de que Helena se recusava a participar do jogo de bajulação que dominava a cultura da empresa. Nascida em Recife, Helena viera para São Paulo há 10 anos em busca de oportunidades. Formada em publicidade pela UFPE, ela sonhava em um dia dirigir campanhas que fizessem diferença na vida das pessoas. No entanto, na Meirelles Technologies, suas ideias criativas raramente chegavam aos ouvidos dos supervisores. Helena, você viu o e-mail sobre a festa de aniversário da empresa? Perguntou Denise, sua colega de departamento. Vi sim. Parece que vai ser ainda mais extravagante que a do ano passado, respondeu Helena, sem demonstrar muito entusiasmo. Você precisa comparecer dessa vez, é a melhor oportunidade para se destacar, insistiu Denise. Helena suspirou. As festas da Meirelles Technologies eram conhecidas por seu luxo e ostentação. Realizadas geralmente no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reuniam a elite empresarial brasileira. Para Helena, esses eventos simbolizavam tudo o que ela criticava:
a superficialidade das relações corporativas. Não sei, Denise. Não tenho nada para vestir nesse tipo de evento, disse Helena, voltando sua atenção para o computador. O que Helena não contou à amiga era que, mesmo que quisesse ir, não poderia. Seu salário mal cobria o aluguel do pequeno apartamento que dividia com uma prima no bairro da Liberdade e as remessas que enviava mensalmente para ajudar sua mãe em Recife. Um vestido apropriado para aquela festa custaria praticamente todo o seu salário do mês. Enquanto digitava dados em uma planilha, Helena pensava em sua situação. Não era apenas o reconhecimento profissional que lhe faltava, mas também a sensação de estar vivendo sua própria vida, e não apenas sobrevivendo para pagar contas. Seus sonhos pareciam cada vez mais distantes. Ao final da tarde, enquanto organizava sua mesa para ir embora, Helena recebeu uma mensagem no celular corporativo. Compareça à sala da diretoria imediatamente. OM. Seu coração disparou. Em 5 anos, jamais havia sido chamada ao andar executivo. Enquanto subia no elevador exclusivo, sentiu todos os olhares sobre ela. Ao chegar, foi recebida por Mônica, que a conduziu até a sala de Otávio. Entre, disse a secretária, abrindo a porta. Otávio estava sentado em sua mesa de vidro e metal, analisando documentos em seu tablet. Não levantou os olhos quando Helena entrou. Sente-se, ordenou, apontando para uma cadeira à sua frente. Helena Souza, assistente de marketing, 32 anos, formada pela UFPE com distinção, recitou finalmente olhando para ela. 5 anos na empresa e nunca compareceu a uma festa corporativa. Por quê? Helena engoliu em seco. Como ele sabia disso? E por que isso importava? Prefiro manter minha vida profissional e pessoal separadas, senhor, respondeu, tentando manter a compostura. Otávio sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Interessante. Sabe, Helena, acabo de receber um relatório do departamento de marketing. E sabe o que descobri? Que algumas das campanhas mais bem-sucedidas dos últimos anos foram concebidas por você. Ele fez uma pausa, estudando-a. Campanhas pelas quais seu supervisor levou o crédito. Helena ficou imóvel, sem saber o que dizer. Nunca imaginara que Otávio Meireles pudesse estar ciente do seu trabalho. A festa de aniversário da empresa acontecerá em 2 semanas, continuou ele. Este ano será no Palácio Tangará. Você estará presente. Não era um convite, era uma ordem. Helena sentiu sua garganta secar. Senhor, eu... Não é negociável, interrompeu Otávio, levantando-se. É hora de reconhecermos os verdadeiros talentos desta empresa. E isso inclui você. Helena não podia acreditar no que estava ouvindo. Era uma oportunidade de ouro, mas ao mesmo tempo sentia que havia algo mais nas palavras dele. Obrigada pela consideração, disse, levantando-se também. Farei o possível para estar presente. Otávio deu a volta na mesa e caminhou até ela. De perto, Helena podia sentir o perfume caro que ele usava. Por um instante fugaz, viu algo nos olhos dele que parecia quase humano. Faça mais que o possível, Helena. Impressione-me. Enquanto saía do escritório, Helena não conseguia decifrar o que acabara de acontecer. Seria realmente uma chance de reconhecimento ou apenas mais um jogo de poder de Otávio Meireles? O que ela não sabia era que aquele encontro mudaria não apenas sua carreira, mas sua vida inteira, e que a festa de aniversário da Meireles Technologies seria o palco de uma transformação que ninguém, nem mesmo Otávio Meireles, poderia prever. Os dias seguintes foram de intensa agitação na Meireles Technologies. Os preparativos para a festa de aniversário da empresa dominavam as conversas nos corredores. O evento, que celebraria os 10 anos da companhia, prometia ser o mais grandioso já realizado. Rumores sobre a lista de convidados, que incluía ministros, celebridades e os maiores empresários do país, alimentavam a ansiedade geral. Para Helena, no entanto, o convite inesperado de Otávio trouxera mais preocupações do que entusiasmo. Enquanto organizava relatórios em sua mesa, não conseguia parar de pensar em como resolveria o problema do vestido. Seu guarda-roupa não possuía nada remotamente adequado para uma festa no Palácio Tangará, e seu orçamento não permitia gastos extras. Ainda pensando na festa? Perguntou Denise, aproximando-se com 2 cafés.
Sim, respondeu Helena, aceitando um dos copos. Acho que vou ter que inventar uma desculpa para não ir. Ficou louca? Depois de ser convocada pessoalmente pelo próprio Meirelles? Denise arregalou os olhos, sentando-se na beirada da mesa. A empresa inteira está comentando. Ninguém entende por que ele chamou você diretamente, ignorando toda a hierarquia. Helena suspirou. Aparentemente, ele descobriu que algumas das minhas ideias foram apresentadas por Ricardo como se fossem dele. Nossa, agora tudo faz sentido. Denise quase derrubou seu café. Ricardo está uma fera, nunca o vi tão nervoso. Passou a manhã inteira trancado com o diretor de marketing. A conversa foi interrompida quando Mônica, a secretária de Otávio, entrou no departamento. Seu olhar percorreu a sala até encontrar Helena. Senhorita Souza, o senhor Meirelles solicita sua presença em seu escritório. Agora. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Helena sentiu os olhares de todos os colegas, enquanto seguia Mônica até o elevador. Durante a subida, tentou acalmar seu coração acelerado. O que ele poderia querer desta vez? Ao entrar na sala de Otávio, encontrou-o de pé junto à janela, contemplando a cidade como da primeira vez. Sobre o sofá de couro italiano havia uma grande caixa branca amarrada com uma fita dourada. Feche a porta, Helena, disse ele sem se virar. Ela obedeceu, permanecendo próxima à entrada. Estive pensando, continuou Otávio, finalmente virando-se para encará-la. Talvez o motivo pelo qual você nunca compareça às nossas festas seja mais prático do que filosófico. Helena sentiu o rosto esquentar. Estava tão óbvio assim que ela não tinha condições financeiras para participar daqueles eventos? Não sei o que o senhor quer dizer, respondeu, mantendo a dignidade. Otávio sorriu, aquele mesmo sorriso calculado que não alcançava os olhos. Claro que sabe. Ele caminhou até o sofá e pegou a caixa. Considere isto um pequeno incentivo para sua presença na festa. Ele estendeu a caixa para Helena, que hesitou antes de aceitá-la. O que é isto? Abra e descubra. Com dedos trêmulos, Helena desfez o laço e removeu a tampa. Dentro, sobre papel de seda, estava um vestido longo. Ao retirá-lo da caixa, ela não conseguiu esconder sua surpresa. Era um modelo dos anos 80, com ombros exageradamente estruturados, paetês dourados por toda parte e um decote profundo, o tipo de peça que seria considerada brega e exagerada, até mesmo em uma festa à fantasia. É interessante, disse Helena, tentando ser diplomática. Otávio riu abertamente pela primeira vez. Pertenceu à minha primeira esposa. Ela o usou em nosso casamento. Acredite se quiser. Ele fez uma pausa observando a reação de Helena. Era o auge da moda na época, mas hoje, bem, digamos que seria uma peça de museu. Helena compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Não era um presente genuíno, era uma humilhação velada. Otávio queria que ela aparecesse na festa usando algo que a tornaria alvo de risos. Uma piada viva entre os convidados sofisticados. É muito gentil da sua parte, Sr. Meirelles, mas não posso aceitar, disse ela, tentando devolver a caixa. Não seja modesta, insistiu ele, recusando-se a pegá-la de volta. Inclusive, já informei a todos que você estará usando este vestido especial, selecionado por mim pessoalmente. Seria uma decepção enorme se você aparecesse com outra coisa. O olhar que ele lhe lançou deixava claro. Não era uma opção recusar. Entendo, disse Helena, segurando a caixa com mais firmeza. Obrigada pelo presente. Quando saiu do escritório, seus olhos ardiam com lágrimas contidas, não de tristeza, mas de raiva. Como Otávio ousava tratá-la assim? Seria este o preço que teria que pagar para ser reconhecida profissionalmente? Ao voltar para sua mesa, Helena ignorou os olhares curiosos e escondeu a caixa embaixo da escrivaninha. Não contaria a ninguém sobre o presente de Otávio. Sua dignidade valia mais que isso. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na Liberdade, Helena abriu novamente a caixa. Sob a luz amarelada da sala, o vestido parecia ainda mais exagerado. Sua prima, Júlia, estudante de design de moda na Santa Marcelina, observou a peça com olhos críticos. É horrível, declarou Júlia sem rodeios, mas tem potencial. Potencial?
Helena riu sem humor. Para um espantalho, talvez. Estou falando sério, insistiu Júlia, pegando o vestido. O tecido é de excelente qualidade. E esses paetês, apesar do exagero, são aplicados à mão. Isso é alta costura antiga, Helena. Vale uma pequena fortuna. Helena olhou para a prima surpresa. Então por que ele me daria algo assim? Porque ele provavelmente não entende de moda. Só vê o design ultrapassado, não a qualidade do que tem em mãos. Júlia sorriu, um brilho de inspiração em seus olhos. E isso nos dá uma vantagem. Como assim? Posso transformar isso, disse Júlia, já examinando as costuras. Desmontar e recriar. Será trabalhoso, mas ainda temos quase 2 semanas. Você faria isso por mim? Helena sentiu uma faísca de esperança acender-se em seu peito. Claro que sim. Será meu projeto final para a disciplina de ressignificação de moda vintage. Júlia já estava colocando alfinetes em pontos estratégicos do vestido. Quando terminar, ninguém vai reconhecer que este é o mesmo vestido, e você vai estar mais deslumbrante que qualquer socialite naquela festa. Pela primeira vez desde o encontro com Otávio, Helena sorriu genuinamente. A ideia de transformar um gesto de humilhação em uma oportunidade de brilhar lhe dava uma satisfação indescritível. Os dias seguintes foram de intenso trabalho. Enquanto cumpria suas obrigações na Meirelles Technologies, Helena passava as noites ajudando Júlia na transformação do vestido. Cada paetê foi cuidadosamente removido, o molde foi refeito e uma nova silhueta começou a surgir. Uma semana antes da festa, Helena recebeu outra convocação para o escritório de Otávio. Desta vez, ele não estava sozinho. Ricardo, seu supervisor, estava lá, visivelmente desconfortável. Helena, começou Otávio, seu tom falsamente cordial. Ricardo tem algo a lhe dizer. O supervisor lançou um olhar rápido para Otávio antes de voltar-se para Helena. Quero me desculpar por ter apresentado suas ideias como minhas. Foi inapropriado da minha parte. Era evidente que as palavras haviam sido ensaiadas, provavelmente sob ameaça de demissão. Aceitamos suas desculpas, não é, Helena? Otávio interveio antes que ela pudesse responder. E, para compensar, Ricardo concordou em promovê-la a coordenadora de criação, efetivo após a festa da empresa. Helena ficou momentaneamente sem palavras. Era a promoção com que sonhava há anos. Isso é muito generoso, conseguiu dizer finalmente. Não é generosidade, é meritocracia, respondeu Otávio, dispensando Ricardo com um gesto. Quando ficaram a sós, seu semblante mudou. E então o vestido serviu? O tom de provocação em sua voz era inconfundível. Perfeitamente, respondeu Helena, mantendo o rosto impassível. Estou ansiosa para usá-lo na festa. Um leve franzir de sobrancelhas traiu a surpresa de Otávio. Ele esperava resistência, talvez até uma desistência da festa. Ótimo, disse ele, recuperando a compostura. Mal posso esperar para vê-la com ele. Ao sair do escritório, Helena sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. A festa não seria apenas uma oportunidade profissional, seria sua chance de mostrar a Otávio Meirelles e a todos que sua verdadeira força não vinha de títulos ou roupas, mas de algo muito mais profundo, sua autenticidade. O que ela não sabia era que aquela noite reservaria surpresas que nem ela nem Otávio poderiam antecipar. Surpresas que mudariam o curso de suas vidas para sempre. A noite da grande festa finalmente chegou. O Palácio Tangará, uma joia arquitetônica cercada pelo verde do Parque Burle Marx, estava iluminado como nunca. Carros de luxo desfilavam pela entrada principal, despejando celebridades, políticos e a nata do empresariado brasileiro. Fotógrafos se acotovelavam para registrar a chegada dos convidados, enquanto seguranças de terno controlavam o acesso. Dentro do salão principal, decorado com orquídeas raras e cristais Swarovski, Otávio Meirelles recebia os convidados com seu característico sorriso calculado. Vestia um smoking Armani feito sob medida, complementado por abotoaduras de ouro branco que haviam pertencido a seu avô, a única herança que recebera da família. Otávio, meu amigo, que festa espetacular! Exclamou César Alencar, dono da maior rede de shopping centers do país, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. 10 anos da Meirelles Technologies.
Quem diria que aquele garoto obstinado da periferia chegaria tão longe? Otávio sorriu, tensionando levemente a mandíbula. Detestava quando mencionavam suas origens, mesmo que de forma elogiosa. O garoto da periferia ficou para trás há muito tempo, César, respondeu ajustando o relógio de platina em seu pulso. Hoje brindamos ao futuro, não ao passado. Enquanto conversava, seus olhos percorriam constantemente a entrada do salão. Estava ansioso, embora não admitisse, para ver Helena chegar com o vestido ridículo. Tinha até preparado uma taça especial de champanhe para ela. Um gesto aparentemente gentil, que seria o prelúdio perfeito para a humilhação que planejara. A 15 quilômetros dali, no pequeno apartamento na Liberdade, Helena observava seu reflexo no espelho de corpo inteiro que Júlia havia emprestado de uma vizinha. Mal reconhecia a mulher que a encarava de volta. O vestido que um dia fora uma peça extravagante dos anos 80, agora se transformara em uma criação deslumbrante. Júlia havia removido os ombros estruturados e redesenhado o decote para algo mais elegante e contemporâneo. Os paetês dourados, antes espalhados caoticamente por toda a peça, agora formavam um delicado padrão que lembrava folhas de outono caindo, concentrados principalmente na parte inferior do vestido, criando um efeito degradê sutil e sofisticado. A silhueta, antes quadrada e sem forma, agora abraçava as curvas de Helena com perfeição, como se tivesse sido feita especialmente para ela. A saia fluía como água dourada até o chão, com uma pequena cauda que prometia um movimento hipnotizante ao caminhar. «Júlia, isso é mágico!» sussurrou Helena, girando lentamente para ver todos os ângulos. «Como você conseguiu?» Júlia sorriu, orgulhosa de seu trabalho. «Você merece brilhar, prima, e hoje será a sua noite.» Um táxi aguardava na porta. Helena havia economizado durante semanas para poder pagar por um transporte exclusivo até o evento. Não chegaria de limusine como os grandes executivos, mas entraria com dignidade. Durante o trajeto até o Palácio Tangará, sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Esta não seria apenas mais uma festa corporativa, seria o momento em que ela finalmente se faria notar, não pelos motivos que Otávio planejara, mas por seus próprios méritos. Quando o táxi parou na entrada do palácio, Helena respirou fundo antes de sair. O motorista, impressionado com sua aparência, fez questão de abrir a porta e oferecer a mão para ajudá-la a descer. Um gesto que normalmente reservava para seus clientes mais distintos. «A senhora está deslumbrante», comentou ele sinceramente. Helena agradeceu com um sorriso e caminhou em direção à entrada. Sentiu olhares curiosos seguindo-a, mas não de deboche como Otávio havia planejado. Eram olhares de admiração. No saguão de entrada, encontrou Denise, que quase deixou cair sua bolsa ao vê-la. «Meu Deus, Helena, é você mesma?» Denise circundou a amiga, observando o vestido de todos os ângulos. «Esse vestido é incrível. Onde conseguiu? Deve ter custado uma fortuna.» Helena sorriu, saboreando secretamente a ironia. «Foi um presente do Sr. Meirelles. Acredite ou não.» «O quê? Ele te deu isso?» Os olhos de Denise estavam arregalados de incredulidade. «Digamos que ele me deu a matéria-prima. O resto foi criatividade.» Antes que pudesse explicar melhor, foram interrompidas por flashes de câmeras. Vários fotógrafos que cobriam o evento agora apontavam suas lentes para Helena, intrigados com a desconhecida que parecia ter saído diretamente de uma capa de revista. «Quem é ela?», perguntou um deles a um assessor de imprensa da Meirelles Technologies. «Não sei, mas descubra», respondeu o assessor, rapidamente digitando uma mensagem em seu celular. No salão principal, Otávio continuava sua dança social, saltando de grupo em grupo, alimentando egos e fechando acordos informais, entre apertos de mão e tapinhas nas costas. Quando seu celular vibrou com uma mensagem do assessor de imprensa, ele a ignorou inicialmente. Porém, ao perceber um burburinho crescente próximo à entrada do salão, sua curiosidade foi despertada. «O que está acontecendo ali?», perguntou a Mônica, que como sempre estava a poucos passos de distância. «Parece que uma convidada está chamando a atenção», respondeu ela, consultando discretamente seu tablet. «Os fotógrafos estão bastante interessados.»
Alguma celebridade que não estava na lista? Não, senhor. Segundo a equipe de recepção, é... Mônica hesitou, franzindo o senho ao ler a informação. É Helena Souza, do departamento de marketing. Otávio quase engasgou com o gole de champanhe que acabara de tomar. Helena? Impossível. Determinado a ver com seus próprios olhos, ele entregou sua taça a Mônica e caminhou em direção ao tumulto. À medida que se aproximava, a multidão se abria para dar-lhe passagem, até que finalmente pôde ver o que, ou melhor, quem, estava causando toda aquela comoção. No centro de um círculo de admiradores estava Helena, praticamente irreconhecível. O vestido que deveria tê-la transformado em motivo de chacota agora a elevava ao status de rainha do baile. Seus cabelos, geralmente presos em um coque simples no trabalho, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. Sua postura, antes sempre discreta, agora irradiava confiança. Por um instante, Otávio ficou sem reação. Não era apenas o vestido transformado que o surpreendia, mas a transformação completa de Helena. Ela não parecia mais a funcionária tímida que se escondia atrás de planilhas e relatórios. Havia algo diferente em seu olhar, em seu sorriso, em sua maneira de se portar. Helena o avistou entre a multidão e seus olhares se cruzaram. Em vez de desviar os olhos, como sempre fazia no escritório, ela sustentou o contato visual com uma confiança que o desarmou completamente. Então, com um leve sorriso nos lábios, ela caminhou diretamente em sua direção. Boa noite, Sr. Meirelles, disse Helena, sua voz calma e controlada. Obrigada pelo convite. E pelo vestido, é claro. Otávio tentou recuperar a compostura, mas as palavras pareciam ter fugido de sua mente geralmente ágil. Helena, você está... diferente. Diferente? Ela inclinou levemente a cabeça, o movimento fazendo com que os brincos delicados que usava captassem a luz dos lustres. Acredito que transformada seria a palavra mais adequada, assim como o vestido. Otávio finalmente reconheceu a peça, embora apenas vagamente. O que havia sido um traje antiquado e espalhafatoso, agora era uma obra de arte contemporânea. Vejo que você tem talentos além do marketing, comentou, tentando manter o controle da situação. Tenho muitos talentos, e Sr. Meirelles, respondeu Helena com uma confiança que nunca demonstrara antes. Alguns dos quais ainda não tive oportunidade de mostrar, até agora. Um garçom passou com uma bandeja de champanhe, e Helena pegou 2 taças, oferecendo uma a Otávio. O gesto inverteu completamente a dinâmica que ele havia planejado. Era ela quem agora controlava a interação. Um brinde? Sugeriu Helena. Otávio aceitou a taça, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Aqui brindaremos. As transformações, respondeu ela, erguendo sua taça. Às vezes, o que parece ser uma tentativa de humilhação pode se tornar o começo de algo extraordinário. As palavras atingiram Otávio como um soco no estômago. Ela sabia. Todo o tempo, ela havia compreendido perfeitamente suas intenções com o vestido, e mesmo assim, transformara a situação a seu favor. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por César Alencar, que se aproximou fascinado pela visão de Helena. Otávio, seu velho lobo, não vai me apresentar a esta deslumbrante mulher? Perguntou sem tirar os olhos de Helena. César Alencar, esta é Helena Souza, nossa nova coordenadora de criação, apresentou Otávio mecanicamente. Encantado, disse César, beijando a mão de Helena com galanteria. Devo dizer que seu vestido é a peça mais impressionante desta noite. Parece obra de um grande estilista. Valentino Versace? Na verdade, é uma criação exclusiva, respondeu Helena, lançando um olhar rápido para Otávio. Digamos que surgiu de uma colaboração inesperada. Enquanto Helena conversava animadamente com César, Otávio se afastou discretamente, precisando de um momento para reorganizar seus pensamentos. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se completamente desarmado. O jogo que planejara com tanta meticulosidade havia se voltado contra ele de uma forma que jamais poderia prever. De longe, observou Helena brilhar entre os convidados. Ela se movia com uma graça natural que parecia sempre ter estado lá, apenas esperando a oportunidade certa para se manifestar. E foi então que Otávio percebeu algo perturbador. Não conseguia tirar os olhos dela.
A festa continuava a pleno vapor. A orquestra ao vivo executava composições de Tom Jobim, enquanto garçons circulavam oferecendo canapés elaborados e mais champanhe. No centro do salão, Helena havia se tornado involuntariamente o centro das atenções. Executivos que jamais haviam notado sua existência agora competiam por sua atenção, fascinados não apenas por sua beleza, mas pela confiança tranquila que emanava dela. Otávio observava tudo de um canto mais afastado, bebericando um uísque envelhecido por 18 anos. Seu plano havia desmoronado completamente, e isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Por anos, ele mantivera um controle absoluto sobre tudo e todos à sua volta. Controlava narrativas, carreiras, reputações. E agora, uma simples assistente de marketing, não, uma coordenadora de criação, corrigiu-se mentalmente. Havia não apenas escapado de sua armadilha, mas transformado-a em um trampolim para seu próprio brilho. Ela é realmente fascinante, não é? Comentou uma voz ao seu lado. Otávio virou-se e encontrou Mônica, que raramente se permitia momentos de conversa informal com ele. Quem? Perguntou fingindo desinteresse. Helena Souza, a mulher que você não consegue parar de observar há mais de 20 minutos. Otávio franziu o senho, irritado por ser tão transparente. Estou apenas monitorando o evento. É minha responsabilidade garantir que tudo corra conforme planejado. Claro, senhor. Mônica sorriu discretamente. Devo informar que os comentários sobre ela estão por toda parte. Parece que sua nova coordenadora de criação acaba de se tornar a sensação da noite. Com um aceno de cabeça, Mônica afastou-se, deixando Otávio ainda mais irritado. Ele detestava não estar no controle e detestava ainda mais ser lido tão facilmente por sua secretária. Do outro lado do salão, Helena conversava com um pequeno grupo de executivos do setor financeiro quando sentiu uma mão em seu ombro. Ao virar-se, quase deixou cair sua taça de champanhe. Rafael! Exclamou, surpresa e emocionada. Diante dela estava Rafael Pimentel, seu melhor amigo dos tempos de faculdade em Recife. Alto com traços marcantes que revelavam sua ascendência indígena e vestido em um impecável terno azul marinho, ele sorria abertamente. Não acreditei quando te vi do outro lado do salão, disse ele, abraçando-a calorosamente. Quanto tempo, Helena? Você está deslumbrante. O que está fazendo aqui? Perguntou ela, ainda processando a surpresa. Pensei que estivesse em Londres. Voltei ao Brasil há 6 meses. Estou representando o fundo de investimentos para o qual trabalho. Rafael olhou ao redor, claramente impressionado com a festa. Mas a verdadeira pergunta é, o que você está fazendo aqui, causando todo esse alvoroço? Todo mundo quer saber quem é a misteriosa mulher do vestido dourado. Helena riu, sentindo-se mais à vontade pela primeira vez naquela noite. Rafael sempre tivera esse efeito sobre ela. Desde os tempos da UFPE, ele havia sido seu porto seguro, a pessoa com quem podia ser autenticamente ela mesma. É uma longa história, respondeu tomando um gole de champanhe. Tenho a noite toda, insistiu Rafael, guiando-a para um dos terraços externos, onde poderiam conversar com mais privacidade. O ar da noite estava agradavelmente fresco, em contraste com o calor do salão lotado. Do terraço, tinha-se uma vista magnífica dos jardins do palácio, iluminados por milhares de pequenas luzes que pareciam estrelas caídas do céu. Então, começou Rafael, recostando-se no parapeito de mármore, conta tudo. Não nos falamos há quase 2 anos e, de repente, te encontro sendo a sensação de uma das festas mais exclusivas de São Paulo. Helena sorriu, sentindo uma pontada de culpa por terem perdido contato. Após a formatura, suas vidas haviam tomado rumos muito diferentes. Ela para São Paulo em busca de oportunidades no mercado publicitário, ele para Londres com uma bolsa de mestrado em finanças. Trabalho na Miralles Technologies há 5 anos, explicou ela. Como assistente de marketing, embora recentemente tenha sido promovida a coordenadora de criação. Miralles Technologies. Estou impressionado. Rafael assoviou baixinho, mas não surpreso. Você sempre foi a mais talentosa da turma. E quanto a você? Ouvi dizer que estava arrasando em Londres. Rafael hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras.
As coisas deram certo, muito certo, na verdade. Depois do mestrado, entrei para o Blackstone Capital Partners. Comecei como analista e agora sou diretor do braço latino-americano do fundo. Havia algo na maneira como ele falava, uma certa reserva que intrigou Helena. O Rafael, que ela conhecia, sempre fora entusiasmado e aberto sobre suas conquistas. Isso é incrível, Rafa. Sempre soube que você iria longe. Não tanto quanto você imagina, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. Na verdade, há algo que preciso te contar. Algo que mantive em segredo por muito tempo. O tom sério de Rafael deixou Helena apreensiva. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo antes de continuar. Lembra-se da minha avó, Dona Josefa? Aquela que morava no interior de Pernambuco e que eu visitava nas férias? Helena assentiu. Rafael falava muito sobre a avó durante os anos de faculdade. Uma senhora simples do interior que ele adorava. Bem, ela não era apenas minha avó. Era a matriarca da família Pimentel. Quando ela nos deixou há 3 anos, herdei não apenas suas terras, mas todo o Império Pimentel. Helena franziu o senho, confusa. Império Pimentel? Que império? Mineração, agropecuária, energia renovável, explicou Rafael, sua voz agora mais firme. A Pimentel Holdings é uma das maiores empresas familiares do Brasil, embora mantenhamos um perfil discreto. Minha avó insistiu que eu terminasse meus estudos e ganhasse experiência por conta própria, antes de assumir os negócios da família. Ela não queria que eu fosse apenas o herdeiro dos Pimentel. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rafael, seu amigo de faculdade que vivia em um apartamento simples e trabalhava como garçom para complementar a bolsa de estudos, era na verdade o herdeiro de um dos maiores conglomerados empresariais do país? Por que nunca me contou? Perguntou sua voz apenas um sussurro. Porque com você eu podia ser apenas Rafael. Não o herdeiro, não o futuro CEO, apenas eu. Ele sorriu tristemente. Foi o período mais autêntico da minha vida. Enquanto processava essa revelação, Helena notou um movimento pelo canto do olho. Virando-se levemente, viu Otávio parado à entrada do terraço, observando-os. Por quanto tempo ele estivera ali, ela não saberia dizer, mas seu olhar intenso sugeria que havia escutado ao menos parte da conversa. Senhor Meireles, cumprimentou Helena, mantendo a compostura. Otávio avançou lentamente, seu olhar alternando entre Helena e Rafael. Não quis interromper, disse, embora seu tom sugerisse o contrário. Apenas vim verificar se estava tudo bem com nossa estrela da noite. Rafael endireitou-se, estendendo a mão para Otávio. Rafael Pimentel. É um prazer finalmente conhecê-lo, Sr. Meireles. Sua reputação o precede. Os olhos de Otávio se estreitaram quase imperceptivelmente ao ouvir o sobrenome. Pimentel da Pimentel Holdings? O mesmo, confirmou Rafael com um sorriso educado. Embora hoje eu esteja aqui representando o Blackstone Capital Partners. Helena observou a mudança sutil na postura de Otávio. Era como se um interruptor tivesse sido acionado, transformando sua leve irritação em interesse comercial. Ela já ouvira fazer essa transição inúmeras vezes em reuniões de negócios. É uma honra recebê-lo em nossa celebração, disse Otávio, seu tom agora extremamente cordial. Não sabia que você e Helena se conheciam. Somos amigos de longa data, respondeu Rafael, colocando um braço casualmente ao redor dos ombros de Helena. Estudamos juntos na UFPE. Helena era a aluna mais brilhante do curso. Otávio assentiu, processando a informação. Seu olhar avaliava a dinâmica entre os dois, calculando implicações e possibilidades como sempre fazia. Helena tem sido uma revelação para nossa empresa, comentou, surpreendendo-a com um elogio inesperado. Acabo de promovê-la a coordenadora de criação. Seu talento é inquestionável. Helena não conseguiu esconder sua surpresa. Era a primeira vez que ouvia um elogio genuíno de Otávio Meireles. Não estou surpreso, disse Rafael, apertando levemente o ombro de Helena. Na verdade, sempre achei que ela estava desperdiçando seu potencial em uma posição de assistente. Helena tem visão estratégica para liderar equipes inteiras. O comentário, embora bem intencionado, criou um momento de tensão. Era uma crítica velada à forma como Otávio gerenciava seus talentos internos. Bem,
Agora isso está sendo corrigido, respondeu Otávio, sua voz suavemente tensa. Se me dão licença, preciso verificar alguns detalhes do evento. Senhor Pimentel, espero que possamos conversar sobre possíveis parcerias antes do final da noite. Com um aceno de cabeça, Otávio retirou-se, deixando-os novamente sozinhos no terraço. Então esse é o famoso Otávio Meireles, comentou Rafael quando ele estava fora de alcance. Exatamente como imaginei, calculista até a medula. Helena observou a figura de Otávio desaparecer entre os convidados. Ele é complicado e claramente interessado em você, acrescentou Rafael com um sorriso provocador. O quê? Não seja ridículo, protestou Helena, sentindo o rosto esquentar. Ele é meu chefe e até ontem mal sabia que eu existia. Acredite em mim, Helena. Reconheço aquele olhar. Não era apenas a mim que ele estava avaliando. Rafael pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava e ofereceu uma a Helena. Agora, conte-me sobre esse vestido incrível. Tenho certeza que há uma história fascinante por trás dele. Helena sorriu, sentindo-se novamente à vontade. Enquanto relatava a história do vestido, desde o presente sarcástico de Otávio até a transformação realizada por Júlia, não percebeu os olhares que continuava a atrair, não apenas dos outros convidados, mas especialmente de Otávio, que a observava de longe, intrigado, e pela primeira vez em muito tempo genuinamente impressionado. No salão principal, rumores sobre a identidade de Helena começavam a se espalhar. A informação de que ela era amiga íntima de Rafael Pimentel, um dos herdeiros mais poderosos do país, transformou completamente a forma como era percebida pelos presentes. Subitamente, executivos que antes a ignoravam completamente, agora procuravam maneiras de serem apresentados a ela. A noite que começara como uma potencial humilhação, agora se desdobrava em algo completamente inesperado. E enquanto as revelações sobre Rafael reverberavam pelo salão, outra transformação, mais sutil e profunda, começava a ocorrer. A do próprio Otávio Meireles, que pela primeira vez se via fascinado por algo além do poder e do status que tanto valorizava. À medida que a noite avançava, a atmosfera no Palácio Tangará tornava-se cada vez mais animada. O champanhe fluía livremente, a música subia de volume e as conversas se tornavam mais descontraídas. No entanto, para Patrícia Vasconcelos, vice-presidente de marketing da Meireles Technologies, a festa estava longe de ser agradável. De seu posto estratégico próximo ao bar, Patrícia observava Helena com um olhar que mesclava desdém e inveja. Aos 42 anos, ela havia dedicado 2 décadas de sua vida à carreira corporativa, sacrificando relacionamentos pessoais e até mesmo a possibilidade de formar uma família em nome do sucesso profissional. Considerava-se a mulher mais poderosa da empresa, uma posição que defendia ferozmente contra qualquer possível concorrente. Quem ela pensa que é? Murmurou para Rogério Campos, diretor financeiro e seu aliado de longa data nas intrigas corporativas. Aparecer assim, vestida como se fosse alguém importante, e agora todos descobrem que é amiga íntima dos Pimentel? Muito conveniente, não acha? Rogério deu de ombros, mais interessado em seu uísque do que na indignação de Patrícia. Você está exagerando. É apenas uma funcionária do marketing que teve seu momento de brilho. Amanhã, tudo volta ao normal. Não entende, Rogério? Otávio acaba de promovê-la a coordenadora de criação. Ela vai responder diretamente a mim agora. Patrícia estreitou os olhos, observando Helena rir de algo que Rafael havia dito. E, pelo jeito que ele está olhando para ela, não seria surpresa se em alguns meses ela estivesse sentada na minha cadeira. O comentário finalmente capturou a atenção de Rogério. Otávio, interessado romanticamente em uma funcionária. Isso seria uma primeira vez. Não romanticamente, seu idiota. Profissionalmente. Patrícia bebeu o resto de sua bebida de um só gole. Embora, conhecendo-o como conheço, provavelmente seria uma combinação dos dois. Enquanto conversavam, Helena e Rafael deixaram o terraço e retornaram ao salão principal. Imediatamente, foram cercados por um pequeno grupo de convidados curiosos, ansiosos para serem incluídos no círculo social do herdeiro dos Pimentel. Patrícia viu sua oportunidade
e, ajustando o vestido vermelho que havia custado 3 meses de seu salário, caminhou determinada em direção ao grupo. Seu sorriso era amplo, mas não alcançava seus olhos calculistas. Helena, querida, que surpresa maravilhosa! Exclamou Patrícia, abraçando-a como se fossem velhas amigas. Esse vestido é simplesmente deslumbrante. Quem diria que você tinha esse lado fashionista escondido? Helena correspondeu ao abraço com educação, embora soubesse muito bem o tipo de pessoa que Patrícia era. Durante anos, ela havia observado como a vice-presidente sabotava sistematicamente qualquer mulher que considerasse uma ameaça dentro da empresa. Obrigada, Patrícia. Você também está linda esta noite, respondeu Helena, mantendo a compostura. E este deve ser o famoso Rafael Pimentel, continuou Patrícia, estendendo a mão para ele com um sorriso sedutor. Sou Patrícia Vasconcelos, vice-presidente de marketing da Meirelles Technologies. Helena trabalha no meu departamento. É um prazer, senhora Vasconcelos, respondeu Rafael educadamente, embora seu tom sugerisse o contrário. Por favor, me chame de Patrícia, insistiu ela, mantendo a mão dele por mais tempo que o necessário. Estou tão curiosa como você e nossa querida Helena se conheceram. Ela nunca mencionou ter conexões tão influentes. O tom condescendente não passou despercebido por ninguém no grupo. Era uma tentativa deliberada de diminuir Helena, insinuando que ela estava usando sua amizade com Rafael para se promover. Nos conhecemos na universidade, respondeu Rafael, mantendo o tom cordial, mas firme. Helena era a aluna mais brilhante do curso. Todos sabíamos que ela iria longe, com ou sem conexões influentes, como você diz. Patrícia riu, um som artificial que ecoou desagradavelmente. Claro, claro. É apenas curioso como algumas pessoas mantêm certas amizades em segredo, não é? Quase como se estivessem guardando um trunfo para o momento certo. O clima no pequeno círculo tornou-se visivelmente tenso. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse responder, Rafael colocou suavemente a mão em seu braço, um gesto silencioso pedindo que deixasse com ele. Na verdade, senhora Vasconcelos, disse Rafael, enfatizando o senhora que ela havia pedido para não usar, fui eu quem manteve nossa amizade discreta. Como herdeiro dos Pimentel, aprendi cedo a distinguir pessoas que se aproximam por interesse daquelas que valorizam quem realmente sou. Helena pertence a esta última categoria, algo raro e precioso no mundo corporativo. A resposta elegante, mas cortante, deixou Patrícia momentaneamente sem palavras. Outros convidados ao redor trocaram olhares, alguns tentando esconder sorrisos diante do fora velado que a executiva acabara de receber. Recuperando-se rapidamente, Patrícia mudou de tática. Falando em mundo corporativo, Helena, estou curiosa sobre esse vestido. É realmente único. Onde o conseguiu? Certamente não é o tipo de peça que se encontra nas lojas que frequentamos. A ênfase na palavra frequentamos foi outra alfinetada, destacando a diferença de classe social entre elas. Helena respirou fundo, sentindo uma nova onda de confiança crescer dentro de si. Toda a sua vida, ela havia se esquivado de confrontos, preferindo manter a cabeça baixa e fazer seu trabalho. Mas esta noite era diferente. Esta noite, ela não recuaria. Na verdade, Patrícia, este vestido foi um presente do Sr. Meirelles, respondeu Helena, sua voz calma, mas firme. Ele pessoalmente o selecionou para mim. Aparentemente, ele tem um olhar muito mais aguçado para talentos escondidos do que alguns de seus executivos. A menção de Otávio causou um murmúrio entre os presentes. Do outro lado do salão, como se invocado pela menção de seu nome, o próprio Otávio Meirelles começou a se aproximar do grupo, intrigado pela concentração de pessoas importantes ao redor de Helena. Patrícia empalideceu visivelmente. A ideia de que Otávio havia pessoalmente presenteado Helena com um vestido, algo que ele jamais fizera por qualquer outro funcionário, muito menos por ela, era um golpe em seu ego já fragilizado pela atenção que a jovem recebia. Bem, ele certamente tem um gosto peculiar, retrucou Patrícia, seu sorriso agora uma máscara rígida. Embora eu me pergunte se a escolha não foi mais um teste do que um presente genuíno. Otávio sempre foi conhecido por seus jogos psicológicos com os funcionários.
A insinuação era clara. O vestido havia sido uma armadilha, não um presente, e todos deveriam rir da ingenuidade de Helena por não perceber isso. Alguns dos presentes menos íntimos com a situação pareceram desconfortáveis, não sabendo como reagir. Foi nesse momento que Otávio finalmente alcançou o grupo, chegando a tempo de ouvir o último comentário de Patrícia. Seu rosto, geralmente impassível, traía uma irritação incomum. Que jogos psicológicos seriam esses, Patrícia? Perguntou ele, sua voz perigosamente suave. O silêncio caiu sobre o grupo. Patrícia virou-se lentamente, uma expressão de pânico momentâneo cruzando seu rosto antes de ser substituída por um sorriso profissional. Otávio, estávamos justamente comentando sobre o lindo vestido que você deu a Helena. Uma escolha realmente inspirada. Otávio olhou para Helena, depois para o vestido transformado, e algo em seu olhar mudou sutilmente. Era um misto de admiração relutante e curiosidade genuína. Acredito que o mérito seja mais de Helena do que meu, respondeu ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, com a honestidade inesperada. Eu apenas forneci o material bruto. A transformação foi obra dela. Helena não conseguiu esconder sua surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir de Otávio. Um reconhecimento público de que ele sabia exatamente o que havia feito ao dar-lhe aquele vestido antiquado, e uma admissão velada de que ela havia superado suas expectativas ao transformá-lo. Patrícia percebeu imediatamente que havia cometido um erro tático. A dinâmica entre Helena e Otávio era mais complexa do que imaginara, e ela acabara de se colocar do lado errado da situação. Claro, tentou corrigir-se rapidamente. É isso que sempre admirei em você, Otávio, sua capacidade de reconhecer e nutrir talentos ocultos. Foi exatamente por isso que trouxe Helena para nossa equipe anos atrás, lembra-se? Eu vi potencial nela desde o início. A tentativa descarada de Patrícia de se apropriar do descobrimento de Helena foi a gota d'água. Helena sentiu algo romper-se dentro de si, aquela barreira que sempre a mantivera contida, educada, disposta a deixar que outros levassem o crédito por seu trabalho. Interessante, Patrícia, disse Helena, sua voz clara e firme ecoando no pequeno círculo que agora havia se expandido com a chegada de Otávio. Considerando que você tentou bloquear minha contratação 3 vezes, alegando que eu era intelectualmente inadequada para a posição, mesmo como assistente. Patrícia arregalou os olhos, chocada com a revelação pública de algo que acreditava estar restrito a e-mails confidenciais entre ela e o RH. Isso é absurdo, gaguejou ela. De onde você tirou essa ideia ridícula? Da mesma fonte que me informou sobre as 5 vezes em que você apresentou minhas ideias como suas em reuniões de diretoria, respondeu Helena, mantendo a compostura enquanto a raiva de Patrícia crescia visivelmente. Ou sobre como arquivou sistematicamente todas as minhas sugestões para campanhas que, posteriormente, foram implementadas por agências externas a custos exorbitantes. Um murmúrio percorreu o grupo. Otávio observava a cena com interesse crescente, seu olhar alternando entre as duas mulheres. Para alguém como ele, que valorizava poder e controle acima de tudo, havia algo fascinante na forma como Helena, geralmente tão reservada, agora se impunha com uma autoridade natural que nem mesmo Patrícia, com anos de experiência corporativa, conseguia igualar. Você não sabe do que está falando, sibilou Patrícia, abandonando a pretensão de cordialidade. Está nesta empresa há apenas 5 anos. Eu dediquei 2 décadas da minha vida a Meirelles Technologies. Sacrifiquei tudo pelo sucesso desta empresa. E por isso merece roubar o trabalho alheio? Questionou Helena, dando um passo à frente. O verdadeiro talento não precisa diminuir os outros para brilhar, Patrícia. A tensão no ar era palpável. Os convidados ao redor pareciam divididos entre o desconforto de testemunhar um confronto tão direto e o fascínio pela cena que se desenrolava, algo raríssimo nos círculos empresariais brasileiros, onde conflitos geralmente permaneciam encobertos por camadas de falsa cordialidade. Sentindo que a situação estava prestes a sair completamente de controle, Otávio decidiu intervir. Senhoras, disse ele, sua voz calma, mas autoritária,
Talvez este não seja o momento nem o lugar para discussões corporativas. Estamos aqui para celebrar 10 anos de inovação e sucesso. Patrícia imediatamente recuou, recompondo sua máscara profissional. Claro, Otávio. Peço desculpas pelo inconveniente. Helena, por outro lado, manteve-se firme. O olhar que dirigiu a Otávio não era de submissão, mas de igualdade, algo que ele raramente encontrava, especialmente entre seus funcionários. Tem razão, Sr. Meireles, disse ela. Esta é uma noite de celebração, e talvez também de verdades há muito tempo silenciadas. Aquelas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Não eram dirigidas apenas a Patrícia, mas também a ele. Era como se Helena estivesse dizendo: sei exatamente quem você é e o que tentou fazer comigo. Antes que a situação pudesse evoluir, a orquestra anunciou o início da apresentação especial da noite, uma performance do renomado pianista brasileiro Miguel Proença, especialmente contratado para o evento. Os convidados começaram a se dirigir para o centro do salão, dispersando naturalmente o grupo. Patrícia afastou-se rapidamente, murmurando algo sobre precisar verificar os detalhes da apresentação. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de adrenalina e alívio após o confronto. Rafael aproximou-se, colocando gentilmente a mão em seu braço. "Tudo bem?" perguntou ele, sua voz baixa e preocupada. "Melhor do que nunca", respondeu Helena com um sorriso genuíno. E era verdade. Pela primeira vez em anos, sentia-se completamente presente, completamente viva. Otávio, que ainda não havia se afastado, observava a interação entre os dois com uma expressão pensativa. Havia algo na autenticidade da conexão entre Helena e Rafael que despertava nele uma estranha sensação. Não exatamente inveja, mas um reconhecimento da ausência de conexões genuínas em sua própria vida. "Helena", chamou ele, surpreendendo-a. "Um momento, por favor?" Rafael lançou um olhar questionador a Helena, claramente relutante em deixá-la a sós com Otávio após o confronto com Patrícia. "Está tudo bem", assegurou ela. "Te encontro para a apresentação." Quando ficaram sozinhos, Otávio e Helena se encararam em silêncio por alguns instantes. Era a primeira vez que estavam verdadeiramente face a face desde o início da festa. Não como chefe e subordinada, mas como duas pessoas, vendo-se mutuamente sob uma nova luz. "Impressionante", disse ele finalmente. "Não apenas o vestido, mas você, especialmente como lidou com Patrícia." Helena sustentou seu olhar. "Obrigada. Embora eu acredite que o crédito pela situação com Patrícia seja parcialmente seu." "Meu?" "O vestido", explicou ela. "Seu presente me fez perceber algumas coisas. Sobre mim mesma. Sobre como tenho permitido que outros definam meu valor." Otávio a estudou por um momento, genuinamente intrigado. Era para ser uma lição, sim, admitiu ele, surpreendendo-a com sua franqueza. Mas, aparentemente, não a lição que eu pretendia ensinar. "E qual lição seria essa, Sr. Meireles?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Antes que Otávio pudesse responder, foram interrompidos pelo anúncio da apresentação musical. "Parece que esta conversa terá que esperar", disse ele, oferecendo-lhe o braço em um gesto surpreendentemente cavalheiresco. "Posso acompanhá-la até seu lugar?" Helena hesitou por um instante, depois aceitou o braço oferecido. Enquanto caminhavam juntos em direção ao centro do salão, sentia todos os olhares sobre eles. Patrícia, de seu lugar próximo ao palco improvisado, observava a cena com uma expressão que mesclava choque e fúria contida. A noite que começara como uma potencial humilhação havia se transformado em algo completamente inesperado. E enquanto as primeiras notas do piano enchiam o ar, Helena percebeu que aquela não era apenas uma vitória sobre as tentativas de Otávio de diminuí-la ou sobre as maquinações de Patrícia para sabotá-la. Era uma vitória sobre seus próprios medos e limitações autoimpostas. Uma vitória que prometia transformar não apenas aquela noite, mas todo o seu futuro. As mãos do pianista dançavam sobre as teclas, extraindo de cada nota uma emoção palpável que preenchia o salão. Miguel Proença interpretava Villa-Lobos com uma paixão que capturava a essência brasileira, ao mesmo tempo melancólica e vibrante, profunda e leve.
Os convidados, mesmo aqueles mais habituados a ritmos contemporâneos, encontravam-se hipnotizados pela performance. Helena, sentada entre Rafael e Otávio, sentia a música reverberar dentro de si como uma metáfora de sua própria transformação naquela noite. Cada acorde parecia contar uma parte de sua história, as frustrações silenciosas, a determinação resiliente e, finalmente, o momento de revelação. Quando a última nota se dissipou no ar, seguiu-se um momento de silêncio reverente, antes que a sala explodisse em aplausos. O pianista agradeceu com uma mesura elegante e deixou o palco, dando lugar a um quarteto de jazz que começaria a tocar para a parte final da festa. Extraordinário, comentou Rafael, inclinando-se para Helena. Lembra daquelas noites no Teatro Santa Isabel, em Recife, quando conseguíamos ingressos na última hora e corríamos pela chuva para não perder o início? Helena sorriu com a lembrança. Como poderia esquecer? Sempre chegávamos encharcados e sem fôlego, mas valia cada segundo. Otávio, que ouvia a conversa, observava a interação entre os dois com curiosidade. Havia uma intimidade natural entre eles, construída ao longo de anos de amizade genuína, algo que ele, com todo o seu poder e influência, raramente experimentava. Vocês parecem ter muitas histórias juntos, comentou ele, seu tom mais leve do que o habitual. Histórias suficientes para encher um livro, respondeu Rafael sorrindo. Helena e eu passamos por muita coisa juntos na universidade, desde protestos por melhores condições no campus até maratonas de estudo que duravam dias. E festas, acrescentou Helena, rindo. Não se esqueça das festas. Ah, as famosas festas na casa da praia. Rafael balançou a cabeça, divertido. Helena era a única que conseguia reunir todos os grupos da faculdade, dos nerds de computação aos ativistas políticos, dos atletas aos artistas. Ela sempre teve esse dom de conectar pessoas diferentes. Otávio olhou para Helena com interesse renovado. A imagem que Rafael descrevia, de uma jovem carismática e socialmente articulada, contrastava fortemente com a assistente discreta e reservada que ele conhecera nos últimos 5 anos. Isso não me surpreende, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. O comentário capturou a atenção de Helena. O que não o surpreende, Sr. Meireles? Otávio hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras, algo raro para alguém geralmente tão direto e impulsivo. Sua capacidade de transformação, respondeu finalmente, de adaptar-se e prosperar em qualquer ambiente. É um talento raro. Antes que Helena pudesse responder, foram interrompidos por César Alencar, que se aproximou acompanhado de sua esposa. Otávio, meu caro, a festa está simplesmente magnífica, exclamou ele, gesticulando amplamente. Mas agora Beatriz e eu precisamos nos retirar. Vou para Nova York logo cedo. Uma pena que precisem ir tão cedo, respondeu Otávio, levantando-se para cumprimentá-los. Mas fico feliz que tenham conseguido vir. César voltou sua atenção para Helena. E foi um verdadeiro prazer conhecê-la, senhorita Souza. Raramente encontro alguém com opiniões tão interessantes sobre o mercado publicitário brasileiro. O prazer foi meu, Sr. Alencar, respondeu Helena educadamente. Quando o casal se afastou, Rafael consultou discretamente seu relógio. Também preciso ir, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. Tenho uma videoconferência com investidores asiáticos às 6 da manhã. Tão cedo? Perguntou Helena, sentindo uma pontada de desapontamento. A noite estava sendo tão extraordinária que não queria que terminasse. O preço de fazer negócios globalmente, respondeu Rafael com um dar de ombros resignado. Então, voltando-se para Otávio, estendeu a mão. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Meireles. Espero que possamos nos encontrar em circunstâncias mais formais para discutir possíveis colaborações entre nossas empresas. Certamente, concordou Otávio, apertando sua mão firmemente. Minha secretária entrará em contato com seu escritório na próxima semana. Rafael abraçou Helena calorosamente. Não desapareça novamente, sussurrou em seu ouvido. 2 anos é tempo demais. Prometo, respondeu ela, retribuindo o abraço. Quando Rafael se afastou, Helena percebeu que vários outros convidados também começavam a se despedir. Era quase meia-noite
e embora a festa estivesse programada para continuar até as primeiras horas da manhã, muitos executivos tinham compromissos no dia seguinte. Acho que também deveria ir, disse ela, virando-se para Otávio. Já está tarde e... Fique, interrompeu ele, o pedido soando quase como uma ordem antes de suavizar o tom. Isto é, se não estiver muito cansada. Há algo que gostaria de lhe mostrar. Helena hesitou. Ficar a sós com Otávio Meireles não estava em seus planos para a noite. Por outro lado, algo na maneira como ele a olhava, uma combinação de vulnerabilidade e curiosidade que nunca vira antes, despertou sua própria curiosidade. Tudo bem, concordou finalmente. O que quer me mostrar? Otávio levantou-se, oferecendo-lhe a mão. Venha comigo. Ele a guiou através do salão, cumprimentando brevemente convidados que tentavam iniciar conversas, mas mantendo-se em movimento constante. Subiram por uma escadaria lateral até chegarem a um terraço superior privativo que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. A cidade se estendia à frente deles como um oceano de luzes, brilhante, vibrante e imponente. O céu antes nublado havia clareado, revelando estrelas que conseguiam competir com a poluição luminosa da metrópole. Poucos convidados conhecem este lugar, comentou Otávio, caminhando até a balaustrada. Reservei-o para momentos em que preciso escapar do próprio evento que organizei. Helena se aproximou mantendo uma distância respeitosa. É impressionante, disse genuinamente admirada com a vista. São Paulo parece outra cidade vista daqui de cima. É como vejo a cidade todos os dias, respondeu ele, seu tom pensativo. De cima, distante, apreciando o panorama, mas sem realmente fazer parte dele. Havia algo tão inesperadamente sincero naquela observação que Helena não soube como responder imediatamente. Era como se, pela primeira vez, vislumbrasse o homem por trás da fachada do poderoso CEO. Por que me trouxe aqui? Perguntou finalmente, direto ao ponto. Otávio virou-se para encará-la, seu rosto parcialmente iluminado pelas luzes da cidade. Para me desculpar. De todas as respostas possíveis, esta era a última que Helena esperava ouvir. Se desculpar? Pelo vestido? Pelo vestido. Pela forma como o dei a você. Pela intenção por trás dele. Ele fez uma pausa como se as palavras fossem difíceis de formar. Não sou alguém que se desculpa frequentemente, Helena. Na verdade, não consigo lembrar a última vez que o fiz. Por que agora, então? Perguntou ela, ainda cautelosa. O que mudou? Otávio respirou fundo, voltando a olhar para a cidade. Você mudou algo. Não apenas o vestido, mas a dinâmica, as regras do jogo. Helena cruzou os braços, não disposta a facilitar as coisas para ele. Que jogo seria esse, Sr. Meireles? O jogo que jogo há tanto tempo que esqueci que é um jogo. Ele balançou a cabeça, como se tentasse organizar pensamentos complexos. Poder, status, dominação. Construí minha vida inteira em torno disso, convencido de que era a única forma de nunca mais ser o garoto pobre e humilhado da periferia. A confissão surpreendeu Helena. Todos conheciam a história de ascensão de Otávio. Era praticamente uma lenda no mundo empresarial brasileiro, mas poucos tinham vislumbres das inseguranças que o motivavam. Não sou psicóloga, Sr. Meireles, mas acredito que ser bem-sucedido e ser cruel com os outros são coisas diferentes, disse ela, mantendo o tom firme, mas não acusatório. Otávio, corrigiu ele. Aqui, neste terraço, não sou seu chefe. Sou apenas Otávio. Otávio, repetiu ela, testando como soava. Ainda assim, meu ponto permanece. Ele assentiu lentamente. Justo. E você está certa, é claro. Mas em algum momento ao longo do caminho, a linha entre ser bem-sucedido e ser impiedoso se tornou indistinguível para mim. Ele fez uma pausa, então continuou com uma honestidade surpreendente. Comecei a medir meu valor não apenas pelo que conquistava, mas por como fazia os outros se sentirem pequenos ao meu lado. Helena observava seu perfil enquanto ele falava, notando como sua expressão normalmente controlada agora mostrava sinais de genuína introspecção. E o vestido foi uma dessas tentativas? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Sim. A admissão foi simples e direta. Queria vê-la desconfortável, fora de lugar. Queria confirmar meu poder sobre você. Por quê?
O que eu fiz para merecer isso? Otávio virou-se para encará-la diretamente. Nada. E esse é precisamente o ponto. Você não fez absolutamente nada. Exceto, talvez, ser autenticamente você mesma em um ambiente onde a autenticidade é vista como fraqueza. Helena refletiu sobre suas palavras, percebendo a verdade nelas. Durante 5 anos, havia mantido sua personalidade verdadeira cuidadosamente escondida no ambiente corporativo, mostrando apenas o que achava necessário para sobreviver profissionalmente. Ainda assim, mesmo essa versão controlada de si mesma havia atraído a atenção e, aparentemente, a hostilidade de Otávio. E agora? Perguntou ela. O que mudou? Você não reagiu como eu esperava, respondeu ele com um leve sorriso. Em vez de se humilhar ou desistir, você transformou minha tentativa de diminuí-la em uma oportunidade de brilhar. E fez isso sem compromissos, sem jogos, sem perder sua essência. Ele fez uma pausa. É inspirador. Inspirador? Repetiu Helena, cética. Não é bem assim que eu descreveria nossa interação até agora. Otávio riu suavemente, um som genuíno que Helena nunca havia ouvido antes. Justo novamente. Mas a verdade é que você me fez questionar coisas que eu aceitava como certas há muito tempo. Que coisas? Meus valores, minhas prioridades. Ele hesitou por um momento antes de continuar. A pessoa que me tornei. Helena não sabia como responder. Parte dela ainda suspeitava que poderia ser mais um jogo elaborado, uma nova tática para manipulá-la. Mas havia algo na vulnerabilidade de Otávio naquele momento que parecia genuíno demais para ser fabricado. Não espero que acredite em mim imediatamente, continuou ele, como se lesse seus pensamentos. Palavras são fáceis, ações é que importam. E que ações seriam essas? Perguntou Helena, ainda cautelosa. Para começar, garantir que sua promoção seja acompanhada de todas as responsabilidades e benefícios que merece. Sem jogos, sem testes. Ele fez uma pausa. E quanto a Patrícia, bem, teremos uma longa conversa sobre ética profissional na segunda-feira. Helena assentiu lentamente. Isso seria um começo. Ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a cidade abaixo. A música da festa chegava abafada até eles, criando uma trilha sonora distante para aquele momento inesperado de honestidade. Sabe, disse Otávio finalmente, invejo você. A mim? Helena riu, incrédula. O homem que tem tudo inveja uma assistente de marketing, coordenadora de criação, que divide um apartamento minúsculo na Liberdade. Exatamente. Ele não estava sorrindo agora. Seu rosto mostrava uma seriedade contemplativa. Invejo sua capacidade de manter sua autenticidade em um mundo que constantemente tenta moldá-la. Invejo suas conexões genuínas, como a que tem com Rafael. Mas principalmente invejo sua liberdade. Liberdade? Questionou Helena confusa. Você é literalmente uma das pessoas mais poderosas deste país. Poder não é liberdade, respondeu ele, seu olhar perdido no horizonte. Na verdade, quanto mais poder acumulei, mais prisioneiro me tornei das expectativas que criei, da imagem que construí, dos muros que ergui ao meu redor. Helena absorveu suas palavras, surpreendentemente tocada por aquela revelação inesperada. Durante anos, vira Otávio Meireles como o vilão de sua história profissional, um obstáculo insensível em seu caminho. Nunca havia considerado que ele próprio pudesse estar lutando com suas próprias prisões internas. Nunca é tarde para mudar, disse ela finalmente, sua voz mais suave. Para reconstruir. É o que estou começando a perceber, respondeu ele, voltando a olhá-la. Graças a você e esse vestido. Um breve silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas carregado de significados não ditos e possibilidades inexploradas. Está ficando tarde, disse Helena finalmente. Acho que deveria ir. Otávio assentiu. Claro, posso providenciar um motorista para levá-la para casa. Obrigada, mas já chamei um táxi, respondeu ela, apreciando a oferta, mas preferindo manter certa independência. Ele respeitou sua decisão com um simples aceno de cabeça. Juntos voltaram para o salão principal, onde a festa começava a perder força, com apenas os mais resistentes convidados ainda presentes.
Ao se despedirem na entrada do palácio, Otávio hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente, estendeu a mão para um aperto formal. Obrigado pela conversa, Helena. Foi esclarecedora. Helena aceitou o gesto, sentindo a firmeza de sua mão na dela. Boa noite, Otávio. Enquanto o táxi se afastava, Helena olhou pela janela traseira e viu Otávio ainda parado na entrada, observando-o a partir. Algo havia mudado entre eles naquela noite. Algo fundamental e irreversível. O que nenhum dos dois sabia era que aquela conversa no terraço seria apenas o começo de uma transformação muito mais profunda que afetaria não apenas suas vidas profissionais, mas todo o seu modo de existir no mundo. 3 meses se passaram desde a noite da festa no Palácio Tangará. O inverno paulistano havia dado lugar a uma primavera vibrante, e a Meireles Technologies, como a cidade que a abrigava, também florescia com mudanças. A sede da empresa na Avenida Paulista não era mais o ambiente tenso e competitivo de antes. Sob a nova Diretoria de Cultura Organizacional, departamento criado a pedido do próprio Otávio, políticas de bem-estar e colaboração haviam sido implementadas. O espaço físico também se transformara. Paredes foram derrubadas para criar ambientes mais abertos e colaborativos, e até mesmo um jardim vertical ocupava agora o que antes era uma parede de troféus corporativos. Helena caminhava pelo corredor do 18º andar, onde ficava sua nova sala como diretora de criação. A promoção havia surpreendido a todos, especialmente porque o cargo havia sido criado especificamente para ela. Com a saída de Patrícia, que decidira buscar novos desafios profissionais segundo o comunicado oficial, Helena assumira responsabilidades que nunca imaginara possíveis há apenas alguns meses. Helena, os esboços da nova campanha acabaram de chegar, anunciou Marcos, seu assistente, entregando-lhe uma pasta. A equipe está ansiosa pelo seu feedback. Obrigada, Marcos. Revisarei antes da reunião das 3, respondeu ela entrando em sua sala. O espaço anteriormente ocupado por um gerente sênior que se aposentara havia sido completamente redesenhado segundo suas especificações. Em vez do tradicional escritório executivo com móveis imponentes e decoração asséptica, Helena optara por um ambiente que refletisse sua personalidade. Paredes em tons suaves de azul, mobiliário contemporâneo mas acolhedor e, o mais importante, uma parede inteira dedicada a um mural colaborativo, onde qualquer membro da equipe podia adicionar ideias ou inspirações. Sentando-se à sua mesa, Helena abriu a pasta e começou a revisar os conceitos para a nova campanha institucional da empresa. O briefing, criado por ela mesma e aprovado entusiasticamente por Otávio, propunha uma mudança radical na forma como a Meireles Technologies se comunicava com o público. Menos foco no poder e status, mais ênfase no impacto humano da tecnologia. Um leve toque na porta interrompeu sua concentração. Entre, disse ela sem levantar os olhos dos documentos. Estou atrapalhando? Perguntou uma voz familiar. Helena olhou para cima e viu Otávio parado à porta, segurando 2 xícaras de café. Não era incomum vê-lo circular pelos departamentos agora. Outra mudança significativa em seu estilo de gestão, mas ainda era surpreendente a naturalidade com que ele havia abandonado o isolamento de seu andar executivo. Claro que não, respondeu ela, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Estava apenas revisando os conceitos para a campanha. Otávio entrou, colocando uma das xícaras diante dela. Café colombiano, sem açúcar com um toque de canela. Acertei? Helena sorriu, surpresa que ele lembrasse sua preferência. Perfeitamente. Nos meses desde a festa, sua relação com Otávio havia evoluído de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Não era exatamente amizade. Havia demasiada história e diferença hierárquica para isso, mas havia se transformado em algo próximo a uma parceria baseada em respeito mútuo e, surpreendentemente, em vulnerabilidade compartilhada. Como estão os preparativos para o evento de amanhã? Perguntou ele, sentando-se e tomando um gole de seu próprio café. O evento em questão era a reinauguração da Fundação Meireles, o braço social da empresa. Anteriormente focada em doações pontuais e ações de marketing social, a fundação havia sido completamente reformulada
para se tornar um centro de formação tecnológica para jovens de comunidades periféricas. Tudo pronto, respondeu Helena. As instalações estão finalizadas, os professores contratados e as primeiras 100 vagas preenchidas. Conseguimos parceria com 3 universidades para garantir estágio aos formandos. Otávio assentiu, visivelmente satisfeito. E quanto ao seu discurso? Helena sorriu. Pronto também, embora ainda esteja nervosa. Nunca imaginei que estaria inaugurando algo desse porte. Ninguém melhor que você para isso, disse ele, seu tom sincero. Afinal, a ideia original foi sua. Era verdade. O projeto de reformulação da Fundação Meireles havia começado como uma sugestão de Helena durante uma reunião de diretoria, a primeira de que participara após sua promoção. Para sua surpresa, Otávio não apenas apoiara a ideia, mas insistira que ela liderasse o processo de transformação. Falando em inaugurações, continuou Otávio, colocando sua xícara sobre a mesa. Recebi um convite interessante esta manhã. Que tipo de convite? O novo Centro Cultural do Brás será inaugurado no próximo mês e querem que a Meireles Technologies seja a principal patrocinadora. Aparentemente, Rafael Pimentel sugeriu nosso nome. Helena sorriu ao ouvir o nome do amigo. Desde a festa, Rafael havia se tornado um visitante frequente em São Paulo e a amizade entre os 3, Helena, Rafael e, surpreendentemente, Otávio, havia se fortalecido. O Centro Cultural era o sonho de Rafael desde a faculdade, explicou ela. Ele sempre falava sobre criar um espaço que democratizasse o acesso à arte e cultura no Brás, o bairro onde sua avó cresceu. Ele nunca mencionou isso durante nossas reuniões de negócios, comentou Otávio intrigado. Rafael sempre manteve esses 2 mundos separados. O Rafael empresário e o Rafael que se preocupa com causas sociais, explicou Helena. É uma forma de proteção, acho. Quando você vem de origens humildes e de repente se vê em posição de poder, é fácil perder a conexão com suas raízes. Otávio a estudou por um momento. Você mantém essa conexão muito bem. Tento, respondeu ela simplesmente. Não é sempre fácil. Um breve silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas reflexivo. Otávio parecia estar considerando algo importante. Vou apoiar o projeto, disse ele finalmente. Não apenas financeiramente, mas pessoalmente. Gostaria que você liderasse a parceria. Helena o olhou com surpresa. Eu? Não seria mais apropriado alguém do Departamento de Responsabilidade Social? Você entende a visão de Rafael melhor que qualquer um, respondeu Otávio. Além disso, confio no seu julgamento. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. E preciso de pessoas ao meu redor que não tenham medo de me dizer quando estou errado. Helena assentiu, compreendendo o peso daquela admissão. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma das poucas pessoas que podiam falar francamente com Otávio, desafiando suas ideias quando necessário, sem temer retaliações. Nesse caso, aceito o desafio, respondeu ela. Otávio sorriu, levantando-se. Ótimo. Informarei a equipe jurídica para preparar os documentos. Ao chegar à porta, ele parou e virou-se. Ah, e não se esqueça do jantar de hoje à noite. Helena franziu o senho, confusa. Jantar? No restaurante Fazano, às 8, para discutir os detalhes finais da inauguração da fundação. Enviei um e-mail ontem. Não recebi nada, respondeu ela, verificando rapidamente seu computador. Otávio pareceu momentaneamente desconcertado, uma expressão rara em seu rosto, geralmente confiante. Devo ter esquecido de enviar. De qualquer forma, está confirmado. Passei pelo seu apartamento às 7h30. Havia algo no tom de voz dele, uma leve hesitação incomum, que fez Helena perceber que aquilo não era apenas uma reunião de trabalho de última hora. Às 7h30 está ótimo, respondeu ela, mantendo um tom neutro, embora sentisse um leve rubor subir pelo pescoço. Com um aceno, Otávio saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e uma estranha sensação de expectativa. O restaurante Fazano, localizado no coração dos jardins, era sinônimo de sofisticação e exclusividade em São Paulo. Com iluminação suave, decoração clássica em madeira escura e um dos melhores serviços da cidade, era o lugar preferido da elite paulistana
para jantares importantes. Helena e Otávio foram conduzidos a uma mesa privativa, afastada do salão principal, um espaço discreto com vista para o jardim interno do restaurante. Vestida em um elegante vestido preto, Helena sentia-se confortável e confiante, uma mudança significativa da insegurança, que teria sentido em um ambiente como aquele, apenas alguns meses antes. "Recomendo o risoto de açafrão com lagosta", comentou Otávio enquanto examinavam o menu. "É a especialidade da casa." "Confiarei em sua recomendação, então", respondeu Helena, fechando o menu. Após fazerem os pedidos e escolherem um vinho, caíram em uma conversa casual sobre o projeto da fundação. No entanto, Helena percebia que havia algo mais que Otávio queria discutir. Ele parecia incomumente nervoso, tamborilando os dedos na mesa ocasionalmente e ajustando a gravata mais vezes que o necessário. "Otávio", interrompeu ela finalmente, "tenho a impressão de que não estamos aqui apenas para discutir a inauguração da fundação." Ele a olhou por um momento e então sorriu levemente. Tão perspicaz como sempre. Tomou um gole de vinho antes de continuar. "Na verdade, queria falar sobre uma decisão importante que tomei recentemente." "Que decisão seria essa?" "Vou me afastar da presidência executiva da Meirelles Technologies." Helena quase engasgou com seu vinho. "O quê? Por quê? A empresa nunca esteve melhor." "Exatamente", respondeu ele calmamente. "É o momento perfeito para uma transição. Continuarei como presidente do conselho, mas quero dedicar mais tempo à fundação e a outros projetos pessoais." "Já escolheu seu sucessor?" perguntou Helena, ainda processando a notícia. Otávio hesitou por um momento. "Tenho alguns nomes em mente, mas queria sua opinião." "Minha opinião? Por que minha opinião seria relevante para essa decisão?" "Porque confio no seu julgamento", respondeu ele simplesmente. "Mais do que isso, você entende a visão que temos construído para a empresa, a transformação que iniciamos." Helena refletiu por um momento. "Ricardo seria uma escolha óbvia dado seu tempo na empresa, mas não sei se ele realmente abraçou as mudanças recentes. Cristina, da área internacional, tem visão inovadora, embora talvez não tenha ainda a experiência necessária para liderar toda a operação." Otávio a observava com um sorriso enigmático, enquanto ela ponderava sobre os possíveis candidatos. "O que foi?" perguntou ela finalmente, notando seu olhar. "Você não considerou a candidata mais óbvia", disse ele. Helena franziu o senho, confusa. "Quem?" "Você." A palavra pairou entre eles como uma revelação impossível. Helena ficou momentaneamente sem fala, incerta se havia entendido corretamente. "Eu? Isso não faz sentido", conseguiu dizer finalmente. "Estou na empresa há apenas 5 anos. Só recentemente assumi um cargo de diretoria. Há dezenas de executivos mais experientes e nenhum deles tem sua visão, sua integridade ou sua capacidade de inspirar mudanças", interrompeu Otávio. "A Meirelles Technologies está se reinventando, Helena. Precisa de alguém que personifique essa transformação." "Isso é loucura", murmurou ela, ainda tentando processar a proposta. "O mercado nunca aceitaria." "Os acionistas?" "Já conversei com os principais acionistas", revelou Otávio, "incluindo Rafael, que recentemente adquiriu uma participação significativa através do fundo que representa. Todos estão abertos à ideia." Helena balançou a cabeça, incrédula. "Por que eu? A verdadeira razão?" Otávio a estudou por um longo momento antes de responder. "Porque você me mostrou que há uma forma melhor de liderar. Não através do medo ou intimidação, mas através da autenticidade e da conexão genuína. O que construí nos últimos 10 anos foi impressionante em números, mas frágil em essência. O que você ajudou a construir nos últimos 3 meses tem raízes muito mais profundas." A sinceridade em sua voz era inconfundível. Não era o Otávio Meirelles calculista e manipulador que todos conheciam, mas o homem que começara a emergir naquela noite no terraço do Palácio Tangará. "Isso não é uma decisão que posso tomar agora", disse Helena finalmente. "Preciso de tempo para pensar." "Claro", concordou ele prontamente. Não esperava uma resposta imediata. "É apenas algo para você considerar." O jantar prosseguiu, a conversa mudando para tópicos mais leves, embora a proposta de Otávio permanecesse como uma presença invisível entre eles,
Quando terminaram a sobremesa, ele olhou para seu relógio. Ainda é cedo, comentou. Gostaria de caminhar um pouco? O Parque Ibirapuera fica a apenas alguns quarteirões daqui, e a noite está agradável. Helena assentiu, surpreendendo-se com a sugestão. Otávio Meireles propondo uma caminhada noturna no parque era algo tão inesperado quanto sua oferta anterior. Após pagar a conta, deixaram o restaurante e caminharam lado a lado pelas ruas tranquilas dos jardins. A noite estava clara, com uma leve brisa primaveril tornando a temperatura perfeita. Quando chegaram ao parque, seguiram por uma das trilhas iluminadas, o silêncio entre eles confortável e reflexivo. Sabe, disse Otávio finalmente, nunca fui muito de apreciar momentos como este. Sempre estava correndo para a próxima reunião, o próximo negócio, a próxima conquista. E o que mudou? Perguntou Helena suavemente. Ele sorriu, um sorriso genuíno que ainda parecia estranho em seu rosto geralmente sério. Você realmente precisa perguntar? Helena sentiu seu coração acelerar levemente, mas manteve a compostura. Talvez precise ouvir. Eles pararam próximos ao lago, as luzes da cidade refletindo na água como estrelas caídas. Otávio virou-se para encará-la diretamente. Você mudou tudo, Helena. Aquela noite, aquele vestido. Foi como se você tivesse arrancado uma venda dos meus olhos. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Passei a vida inteira construindo muros ao meu redor, convencido de que isso me protegeria das humilhações que sofri na juventude. Criei um império, mas estava completamente sozinho dentro dele. E agora? Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Agora estou aprendendo a derrubar esses muros, a ser vulnerável. A palavra parecia estranha em seus lábios, como um idioma recém-aprendido. E está sendo a experiência mais assustadora e libertadora da minha vida. Helena o observava, vendo não o poderoso CEO, mas apenas um homem, com suas inseguranças, seus medos e suas esperanças. Um homem em processo de transformação, assim como ela própria. Otávio, começou ela incerta sobre o que dizer. Foram interrompidos pelo som de música ao vivo, vindo de uma clareira próxima. Seguindo o som, descobriram um pequeno grupo de músicos tocando bossa nova para um público informal que se reunira espontaneamente. Um show improvisado, comentou Helena sorrindo. Adoro quando isso acontece no parque. Otávio observou por um momento os casais que começavam a dançar na grama. Então, em um gesto que surpreendeu a ambos, estendeu a mão para Helena. Dança comigo. Helena olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Otávio. Um rosto que havia aprendido a ler nos últimos meses, descobrindo vulnerabilidades e verdades por trás da máscara de confiança. Não sabia que você dançava, disse ela, aceitando sua mão. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, respondeu ele com um sorriso, guiando-a para junto dos outros casais. A banda começou a tocar Garota de Ipanema, e Otávio a surpreendeu com sua habilidade na dança. Seus movimentos eram seguros, mas gentis, guiando-a com uma delicadeza que contrastava com sua personalidade normalmente dominante. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntou Helena, genuinamente impressionada. Minha mãe, respondeu ele, uma suavidade incomum em seu olhar. Ela adorava música. Nos poucos momentos bons que tivemos, quando meu pai não estava por perto, ela ligava o rádio e me ensinava a dançar na pequena sala do nosso apartamento. Era uma revelação íntima, um vislumbre do menino que existira antes do homem de negócios. Helena sentiu-se tocada pela confiança implícita naquele compartilhamento. À medida que dançavam sob as estrelas, acompanhados pela melodia suave da bossa nova, algo sutil mas profundo se solidificava entre eles. Não era apenas atração, embora isso certamente estivesse presente, nem apenas respeito profissional. Era um reconhecimento mútuo de duas pessoas que, de formas diferentes, estavam se permitindo ser autênticas, talvez pela primeira vez. Nunca imaginei que estaríamos aqui, comentou Helena, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre eles. Dançando no Ibirapuera? Perguntou ele com um sorriso. Não, ela sorriu de volta. Em qualquer lugar juntos, sem que fosse uma dinâmica de poder. Apenas nós.
A música chegou ao fim, mas eles permaneceram próximos, como se relutantes em quebrar o momento. Helena, disse Otávio suavemente, independentemente da sua decisão sobre a presidência, quero que saiba que você transformou a Meirelles Technologies e me transformou no processo. A transformação foi mútua, respondeu ela sinceramente. Aquele vestido mudou algo em mim também. Me fez redescobrir uma força que tinha esquecido que possuía. Um aplauso irrompeu ao redor deles quando a banda finalizou a apresentação. Voltando à realidade, perceberam que a noite avançara sem que notassem. Está ficando tarde, comentou Helena. Talvez devêssemos ir. Otávio assentiu, oferecendo-lhe o braço enquanto caminhavam de volta para onde seu motorista os esperava. O trajeto até o apartamento de Helena na Liberdade foi feito em um silêncio contemplativo, cada um absorto em seus próprios pensamentos sobre o futuro que se desenhava à frente. Quando o carro parou diante do pequeno prédio onde ela morava, Otávio desceu para acompanhá-la até a porta. Obrigada pela noite, disse Helena parando na entrada do edifício. Foi inesperada. No bom sentido, espero, respondeu ele com um sorriso. No melhor sentido possível, confirmou ela. Por um momento, ficaram ali parados, o ar entre eles carregado de possibilidades não ditas. Então, em um movimento suave e natural, Otávio inclinou-se e beijou-a levemente nos lábios. Um beijo gentil, quase hesitante, tão diferente do homem confiante que o mundo conhecia. Boa noite, Helena, disse ele ao se afastar. Boa noite, Otávio, respondeu ela, um sorriso suave em seus lábios. Enquanto o observava partir, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que começara com um vestido dado por desprezo e culminara em uma transformação que nenhum dos dois poderia ter previsto. Não sabia ainda se aceitaria a proposta de Otávio, se exploraria o que quer que estivesse nascendo entre eles, ou que outros caminhos o futuro reservava. Mas de uma coisa tinha certeza: nunca mais permitiria que outros definissem seu valor ou limitassem seu potencial. O vestido que deveria tê-la diminuído havia se tornado o símbolo de sua libertação. E agora, paradoxalmente, havia libertado também o homem que tentara usá-lo contra ela. Subindo as escadas para seu apartamento, Helena sorriu ao pensar em como a vida às vezes toma rumos inexplicáveis. Talvez fosse essa a verdadeira magia das transformações. Nunca saber exatamente onde terminarão, apenas ter a coragem de permitir que aconteçam.